Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Prof. Desirê. Hoje eu quero falar sobre frases. Você gosta de frases? Frases motivacionais, provérbios? Eu sempre gostei muito de frases, principalmente de provérbios. Os provérbios de Salomão eram meus provérbios preferidos desde a infância, em especial desde a minha adolescência. Mas não é sobre provérbios que eu quero falar hoje. Hoje eu quero falar sobre 4 frases que me acompanharam ao longo da minha jornada cristã, desde um certo período, desde alguns anos, uns 10 anos aí, e me ajudarem muito a prosseguir. Portanto, eu gostaria muito que você ficasse até o final, porque eu tenho certeza que essas frases podem te ajudar também. O título do vídeo de hoje é 4 frases que mudaram a minha vida e podem mudar a sua também. Vem comigo! A primeira frase que eu quero falar é: um dia a mais com a pessoa errada é um dia a menos com a pessoa certa. Essa frase me ajudou muito na minha vida emocional, em especial, porque eu sempre perdi muito tempo com as pessoas erradas. Eu nunca fui uma menina muito social, não era muito de sair. Então, as pessoas mais próximas de mim, além da minha família, obviamente, eram meus amigos virtuais. E nessa jogada eu cheguei a conhecer algumas pessoas que eu só conhecia à distância mesmo, virtualmente, e outras eu conheci socialmente e não eram boas companhias. E eu acabei me relacionando de forma mais íntima com essas pessoas, se é que você me entende. No caso, eu cheguei a namorar rapazes errados e tal. Eu já fiz um vídeo sobre isso, né, dando meu testemunho. E uma coisa que eu aprendi é que nada supera um relacionamento certo com a pessoa certa na hora certa, sabe? Eu vi que era perda de tempo ficar gastando, desperdiçando esse bem tão valioso que é o tempo com a pessoa errada. E eu percebi uma coisa, não era só inútil gastar tempo com a pessoa errada, como que também isso atrasava a chegada da pessoa certa na minha vida. E quando eu conheci essa frase, um dia a mais com a pessoa errada, um dia a menos com a pessoa certa, no momento em que eu escolhi viver para Deus, em pureza sexual e tudo mais, toda vez que eu sentia vontade de voltar ao Egito espiritual, eu me lembrava dessa frase, porque eu percebi que as más companhias só me atrasaram em muitas áreas, em especial para a minha maturidade espiritual. Por isso, você não pode se esquecer disso. O que você de fato quer na sua vida sentimental? Se você quiser viver um bom relacionamento, se você é solteiro, viúvo, não sei, se você quer casar novamente, ou se você quer casar, se você nunca casou, saiba escolher a pessoa certa na hora certa, sempre tendo a guia divina na sua vida, porque é muito ruim você estar ao lado da pessoa errada, porque uma hora você vai se estressar, vai esquentar a cabeça desnecessariamente, não vai ser aquele tipo de vida como seria se você estivesse com a pessoa certa. Então não se esqueça disso, não atrase os planos de Deus, deixe Deus ser Deus e saiba que o caminho errado é só desgraça. A segunda frase que mudou a minha vida é: se você não aprender a ser um bom ímpar, jamais será um bom par. Nessa realidade de você não ficar perdendo tempo com gente errada, muitas vezes você pode se sentir solitário, sentir-se sozinho. Isso é super normal quando se é solteiro, principalmente quando se espera no Senhor, sem ficar flertando, jogando conversa fora, realmente tratando o outro com respeito. E se você for mulher, esperar o rapaz ir até você e não o contrário, você ir até ele. Nesse caso, muitas vezes nós aprendemos que culturalmente é muito ruim você ser ímpar, ou se aprendemos a estar sós, é daquela forma egocêntrica. Mas na verdade, em todas essas circunstâncias, Deus está conosco, Ele está nos fortalecendo. E quando aprendemos a valorizar o tempo de solteiros, isso é muito bom, porque nós conseguimos enfrentar a solidão de uma outra forma. Vamos ter momentos de carência sim, todos passam por isso, até quem é casado, bem casado, mas Deus vai renovando as nossas forças. E nós até aprendemos a apreciar a paisagem no caminho enquanto solteiros, porque não há nada de errado em ser solteiro quando se está em Cristo, quando se tem esperança nele. Então aprenda a ser um bom ímpar, porque a maioria quer ser um bom par
sem aprender a ser um bom ímpar acima de tudo. Uma pessoa bem, que anda bem consigo mesma, que sabe apreciar a própria companhia, sem aquela forma egocêntrica que o mundo prega, né? De que você é melhor do mundo. Não, mas tendo em mente que existem vantagens em se estar solteiro, que quando se é casado você não vai ter. A melhor vantagem é o tempo, você tem tempo ao seu favor. Então use esse tempo para conhecer mais a Deus e a si mesmo. E assim, sendo bom ímpar, você conseguirá também ser um bom par no futuro. A terceira frase que mudou a minha vida, essa foi a melhor de todas, assim, sabe? Foi a mais significativa, foi: não espere por alguém que te dê valor. Espere por alguém que reconheça o seu valor. Dar algo é diferente de reconhecer algo que já existe ali. E esse e eu acredito que será, né, até Jesus voltar, um dos maiores desafios, meus pelo menos, e eu acho que de toda a humanidade. A gente nunca perder de vista na nossa mente o valor que nós temos diante de Deus. Nós não temos noção do valor que temos, mas muitas vezes nós corremos atrás de migalhas justamente porque nos esquecemos do nosso valor. Olhamos para os lados, para os outros, em vez de olhar para a cruz. Porque é na cruz do Calvário que a gente vê quanto que a gente vale de fato. Então você esperar por alguém que te dê valor é uma coisa. Você esperar reconhecimento de outras pessoas assim, de uma forma individualista, só olhando para si, isso é uma coisa. Outra coisa é você já saber o seu valor e esperar, no caso de relacionamento amoroso, por alguém, por um marido, uma esposa, que vai ver Cristo em você e não vai te desrespeitar, te tratar como lixo. Porque a maioria fica esperando alguém dar um valor para ela. 50 centavos, R$1, R$1.000.000, um valor melhorzinho para que ela se envolva naquele relacionamento catastrófico. Não é assim. Mude a sua visão de mundo, a sua cosmovisão e entenda que o valor já foi dado lá na cruz do Calvário. E quando você sabe disso, você não vai aceitar qualquer coisa, você também não vai ser arrogante, não. Você vai ser nada mais nada menos que um servo, uma serva do Senhor que não vai se dobrar diante de Baal, diante de nada que não seja diante de Deus, diante da grandiosidade dele. Justamente por isso vai aprender a amar, a respeitar os outros e a esperar por isso também daquele ou daquela que será o seu futuro cônjuge, o enviado, a enviada de Deus. E não por aqueles que nem amam a si próprios, não têm noção de seus valores e ficam querendo que você viva no mesmo jugo que eles. Valorize-se, saiba, o preço dado a ti foi preço de sangue. E enquanto não reconhecermos isso, não renovarmos a nossa mente todo dia com isso, correremos de alguma outra forma atrás de migalhas. E a quarta e última frase que mudou a minha vida é: existem pessoas que surgem na nossa vida como bênção, outras como lição. Essa frase é interessante porque, à medida que vai sendo proferida, você espera que a palavra seja a oposta de bênção, maldição, né? Por isso que eu gostei muito dessa frase, porque muitas vezes a gente encaixota as coisas em dois extremos, bênção e maldição. Se eu não tive um bom pai, eu fui amaldiçoada. Se eu não tive uma boa mãe, isso não foi bênção, foi maldição. Mas veja, Deus não é assim. Deus é quem nos deu o pai que temos, a mãe que temos, por mais que vejamos tais erros, são nossos pais. E eles surgem como lição, assim como qualquer um que surge na nossa vida. Ou aquilo nos mata ou aquilo nos fortalece. Eu, por muito tempo, permiti que essas coisas me matassem, até que eu entendi que Deus não permite nada que não venhamos suportar. E aquilo tudo era para que eu aprendesse com os maus e bons exemplos a fazer o mesmo ou a não fazer, dependendo do tipo de exemplo que era. Acredite, todas as pessoas que surgem na sua vida, sejam aquelas que permanecem ou não, bons ou maus exemplos, as que são ruins servem de lição para você não fazer o mesmo. Então, essas foram as 4 principais frases. Na verdade, há muitas outras que me ajudaram, mas essas foram as principais. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você compartilhe, deixe o seu like aí, compartilhe com quem precisa também saber, conhecer essas frases para mudar a vida dessa pessoa. Vai gerando bênçãos por aí, compartilhando bênçãos. E eu te aguardo no próximo vídeo. Tchau, tchau!